no meio da tabela. Talvez até para cima, mas por volta ali da 10ª colocação, 8ª colocação, 9ª colocação. Porque eu acho que o Silvinho vai demorar um pouquinho para entender o elenco do Corinthians. Ele tem uma ideia de jogo que para mim não é a mais adaptável às virtudes do jogo que ele tem. Então ontem, por exemplo, quando ele arma um time com 2 meias abertos e um jogador de velocidade como centroavante, ele limita demais a forma da equipe atuar com a bola, porque se precisar de um lançamento longo, para o jogador disputar de costas, se forçar muito a jogada pelo lado, precisa da entrada dos volantes chegando pelo meio ali para aproveitar essa jogada aérea. Isso demora algum tempo de trabalho, a recomposição é mais complicada e eu tenho dúvidas sobre a competência dos jogadores pelo lado que ele tem para fazer isso. Por exemplo, quando ele coloca o Lucas Piton na lateral esquerda, ele pode deixar esse lado vulnerável. Então, por exemplo, quando tinha 3 zagueiros, para mim era o caminho mais correto diante do elenco que o Corinthians tem, o Corinthians tinha muito mais força de marcação para a esquerda, porque o Piton podia avançar por ali e havia cobertura. E uma cobertura de um jogador que poderia fazer a construção. Que zagueiro do Corinthians hoje começa fazendo a construção? Aí você vai para os volantes. Se os volantes construírem, você já tem muitos jogadores recuados no início da jogada. Essa construção tem que começar com os zagueiros. Então, eu acho que o Silvinho, porque ele falou que gosta de trabalhar com linha de 4, talvez sofra um pouco para acertar esse time do Corinthians. E quando esse time do Corinthians estiver certo, repito, mesma coisa, hoje, 31 de maio, com o atual elenco, com a força dos times adversários, etc, 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 até onde esse time pode chegar diante dos times que a gente colocou como favoritos? Tudo isso para o Corinthians é muito pouco, porque o Corinthians é um time que, pelo peso da camisa, pela história, pela tradição, pelos títulos que conquistou nesse século, deveria brigar na parte de cima da tabela. Eu não acho que tem elenco para isso. Acho que o elenco é melhor do que se mostrou no estadual. Ele começou a evoluir, e quando ele começou a evoluir, o técnico foi trocado por um técnico que quer fazer alguma coisa que não é igual, mas parte de um princípio parecido com que partia o trabalho do Wagner Mancini. E talvez esse período de adaptação, até a percepção do técnico, ou a melhora do time desse jeito, vai fazer com que a equipe patinar um pouco e perder pontos importantes para uma equipe que não tem força, por exemplo, para chegar e ganhar 8, 9 jogos seguidos, 7 jogos seguidos, numa reta final, quando as equipes estiverem mais inteiras e todo mundo taticamente mais bem trabalhado. Ô, Birner, tem um ponto que ontem o professor Celso Vetti colocou de maneira brilhante, né? Hoje, uma derrota do Corinthians para o Atlético Goianiense em casa, ela pode impressionar, mas não vai surpreender ninguém. Pelo que o time do Corinthians é e pelo estágio que ele se encontra, é um resultado aceitável, né? Não aceitável de que você deva se conformar com a derrota, mas se olhar quando foi o jogo, 1 a 0 para o Atlético Goianiense, ok, plausível, né? Porque o Corinthians está atravessando a fase que ele está atravessando, tem o time que tem hoje. E aí eu fico com uma frase que o Miguel Ramírez disse recentemente, né, após um dos Grenais, não lembro qual, que ele falou, olha, o processo envolve tempo e envolve derrotas. Toda mudança de perfil, toda tentativa de construir um modelo de jogo envolve derrota. Só que você nem tem tempo e nem pode perder. Então é difícil, porque as derrotas vão acontecer, concordo com você. O Corinthians dificilmente vai ter uma sequência aí de bons resultados. O Corinthians vai tropeçar aqui e ali, vai perder pontos aqui e ali, e é entender onde ele quer chegar em médio e longo prazo. Porque, Sabe o que me assusta, Léo? Há ideias diferentes aí em relação, né? Quando eu vejo o Ramírez, por exemplo, eu entendo que o Inter pode chegar no ideal do elenco e esse processo é um processo complexo. Quando Sim. eu vejo a ideia do Silvinho, eu tenho a impressão, e eu posso estar obviamente equivocado, que o Corinthians não chegará no ideal, nem quando a ideia for bem executada à plenitude. E o processo também é complicado. Então, quando você tem um caminho tortuoso para você chegar aonde você pode de melhor, eu acho que o caminho faz parte. Quando você tem um caminho tortuoso para você chegar abaixo do que você pode de melhor, eu acho que isso tem que ser discutido. É que nesse caso, eu acho que assim, o que causa o estranhamento e talvez um incômodo em parte dos torcedores é que houve poucos momentos em que o torcedor corintiano nessa temporada pôde dizer, pô, agora as coisas melhoraram. Agora parece que a gente encontrou um caminho, né? Estamos longe ainda do jogo ideal, estamos longe de render aquilo que esse elenco pode render, porque eu entendo o que disse o Celso ontem e o Léo repetiu agora, mas os elencos de Atlético Goianiense e Corinthians não são parecidos, não. Então o Corinthians tem um potencial para jogar mais do que o Atlético Goianiense.
E acho que quando o torcedor corintiano começou a vislumbrar uma possibilidade, um caminho, e não estou dizendo que deveria manter o Wagner Mancini, mas um caminho de alguma maneira foi apontado ali quando houve a mudança para os 3 zagueiros, muito por tudo aquilo que a gente já discutiu por tantos programas, é um time sem jogadores agudos pelos lados no ataque, exceção feita ao Gustavo Mosquito, mas funcionou muito melhor quando teve os 3 zagueiros e o Piton e o Fagner fazendo esse trabalho. A gente falou isso, acho que em uns 3, 4 programas na sequência. Parecia ser um caminho, ainda que houvesse muita coisa para arrumar. E aí, você acaba voltando atrás. É normal, é um ônus da troca de técnico e é um direito absoluto, não se discute. O Silvinho tem uma ideia de futebol, o Silvinho tem ideias inclusive embasadas do ponto de vista teórico, na prática ainda não conseguiu fazer sua carreira deslanchar, mas tem ideias e ele tem o direito de aplicar essas ideias, de fazer os talvez ele seja certo e nós errados, já. Então, vai saber. E acho que tudo bem, é isso que eu estou falando, eu não sei aonde vai dar, mas o que eu sei, e isso é indiscutível, é que no momento, né, a única coisa que talvez o torcedor corintiano tenha dito, opa, agora melhorou. Essa coisa já foi desfeita no primeiro jogo e, repito, isso é um direito do Silvinho. Eu concordo quando já fala, Paulo, rapidinho, desculpa só para fechar, que ele vê elencos de Corinthians e de Atlético Goianiense em estágios diferentes. Acho que foi isso que eu já quis falar e por isso a gente deveria talvez até cobrar um pouco mais. Mas quando a gente fala muito de elenco de Corinthians em estágios diferentes, a gente fala muito da primeira fase do jogo, da fase defensiva. Acho que do meio para frente é um elenco muito limitado que pode se equiparar aos piores elencos do Campeonato Brasileiro. Então eu não vejo margem de evolução, muito do que eu não consigo ver de construção lá para frente. Eu vejo que o Silvinho pode ter boas ideias, acho que o Silvinho está muito interessado, acho que o Silvinho tem conceitos interessantes de jogo, o Silvinho tem um método de trabalhar muito acima de muitos treinadores aqui no Brasil, o Silvinho tem uma cultura extremamente diferente, completamente diferente, que vai muito além do que as pessoas podem imaginar, porque ele é muito agitado, porque ele participa muito, porque ele está sempre correndo. Não, ele tem um método completamente diferente, ele tem uma filosofia diferente de jogo. Só que eu acho que vai esbarrar sempre na limitação da fase ofensiva. Só para ser rápido, Paulo, para a gente seguir, acho que o Corinthians, enquanto não tiver uma situação para resolver a sua limitação de elenco do meio para frente, vai ser muito difícil imaginar em algo diferente da tal briga ali do meio de tabela que o Vitor citou, de um resultado muito diferente do que foi ontem, se não for uma derrota, um empate, jamais talvez pensar numa vitória com muito brilho. Acho que passa muito da falta de qualificação, na falta de um elenco um pouco melhor do meio para frente, mas vai. Eu acho até que por algumas reações de corintianos, e não só pela estreia ontem, mas ainda na era Mancini e tudo mais, eu acho que você pega uma colocação ali no meio da tabela, 9º, 10º, acho que tem muito corintiano pegando, viu? Pegando sem largar. Por falar nisso, tem de novo, né? Corinthians e Atlético Goianiense, Copa do Brasil quarta-feira, tem linha de passe depois e tem palpite agora sobre este jogo. É partida de ida da próxima fase da Copa do Brasil. Eu esqueci de mandar o meu. Não, tem o seu. Tem o seu. Surpresinha. Inteligência artificial, Vitor. Não esqueceu nada. É um algoritmo que calcula baseado nos seus últimos palpites. Eu palpitaria 2-1 pro Corinthians, antes de ver o que colocaram pra mim. Vamos ver o que colocaram. Olha lá, 1-1, Bira. Eu botei 2-1 e o Jean botou 1-0. São duas vitórias aí do Corinthians. Vitórias magrinhas e 3 empates por 1-1, sendo um desses empates não exatamente o desejo do Vitor Birner, que, indisciplinado que não participou dos pré-palpites. Quando a gente... Vou pagar a caixinha. Quando a gente está no estúdio, né, a gente diz ali na hora o palpite. O Jean tem mais liberdade, inclusive, para copiar alguns. E o nosso editor vai preenchendo, né? Mas aqui, como a gente está ainda do jeito que está, né? Home office e tudo mais, programa de casa, então a gente passa particularmente para eu achei que fosse depois do break. Editor do programa. Não, então, mas você esperou o break do programa, passar no meio do programa o palpite que vai fazer parte do programa. Eu lembrei na abertura do programa e eu ia passar no break, mas tudo bem. Ele espera para ver se tem alguma novidade, Paulo, alguma lesão à meia-noite, de repente. mas eu não esqueço o microfone de lapela. Alguma vez eu já entrei no ar sem o microfone. Vamos seguir, que é melhor, hein? Que alfinetada. Essa foi por enquanto eu não esqueci.